Fala investidor, tudo bem? Meu nome é Matheus Messias, sou analista aqui responsável pela Auto Investimento e nesse vídeo eu quero fazer mais uma análise com você de início de cobertura aqui da empresa e dessa vez é da CPFL, tá? A CPFL é uma grande empresa do setor de energia elétrica, mas se fala muito pouco dela, até mesmo aqui nas redes sociais, se vê pouquíssimas análises, muita gente falando de Engie, Energias Brasil, Equatorial, Taesa, Transpaulista, mas quase ninguém faz uma cobertura completa da CPFL e é justamente por isso que nós estamos aqui para trazer uma visão, a nossa visão e até alguns dados relevantes dessa empresa gigante do setor de energia elétrica no Brasil, tá bom? Então, começando aqui, eu quero falar para você o que é essa CPFL, né? Tem muita gente que já sabe o que é essa CPFL. A CPFL, para falar a verdade, é a companhia de luz aqui do meu estado, o estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Mas a CPFL Energia ela é uma holding, tá? E por meio das suas subsidiárias, ela faz geração, comercialização, distribuição e transmissão de energia no país, tá? Ela é uma empresa centenária. O início da CPFL foi lá em 1912, quando outras 4 pequenas empresas de energia no país decidiram se juntar e formar a Companhia Paulista de Força e Luz. Então é uma empresa aí que já tem bastante experiência nesse setor. Falando agora quais são os serviços que ela presta, né? Eu já falei. Então o foco, principalmente, a gente vai ver isso lá na frente, é a distribuição de energia, mas ela também tem atuação na área de geração e transmissão e ela oferece também um braço da empresa soluções e serviços para outras empresas ou até mesmo para clientes independentes na área de energia, tá bom? Então, se você não sabe, o setor elétrico estruturalmente ele é dividido em 3 partes, né? A cadeia. Primeiro, a geração, onde a energia é gerada, que aí a gente está vendo aqui na fotinha que são as hidrelétricas, principalmente aqui no país, né? Então, as empresas que são donas das hidrelétricas são as geradoras de energia. Depois nós temos a segunda área, que é a transmissão, que são aquelas torres que a gente vê com aquelas bolinhas que parecem uma bola de basquete. Então aquilo ali são as torres de transmissão. Então elas pegam a energia lá das usinas hidrelétricas e trazem para perto da cidade. E aí, quando chega perto de centros urbanos das cidades, nós temos as distribuidoras, que é justamente a empresa que vai pegar toda essa energia e fazer com que ela chegue no consumidor final, que é na nossa casa aqui, para a gente ter energia, tá bom? Então, basicamente são esses 3 segmentos e a CPFL atua nos 3, mas a gente vai ver que um deles tem maior impacto na receita, nos resultados da empresa. Então, como eu mostrei, né? Como que é dividido esses serviços dentro do resultado da empresa? Eu estou avaliando isso aqui pelo EBITDA, tá? Então o EBITDA ele é a geração de caixa operacional da empresa, ou seja, quanto do caixa que a empresa gera operacionalmente, né, com as suas operações, vem de cada uma dessas áreas. Então, no último ano, né, 2019 fechado, quase 4 bilhões de reais do EBITDA vieram da distribuição de energia. Então 58%, 60% quase do caixa da empresa vem da distribuição. Então dá para perceber que a maior parte da receita também e dos lucros da CPFL vem da atuação na área de distribuição de energia. Se eu não me engano, a receita dela, a área de distribuição representa 80% da receita da CPFL. Ela colocou aqui a segunda, né, mas hoje está em terceira maior a companhia de distribuição com market share de 14% no mercado, quase 10 milhões de clientes no Brasil. E aí ela, na área de geração e transmissão, você percebe aqui que já tem a segunda maior fonte de receita da empresa, geração de caixa da empresa, mas com um percentual bem menor do que a distribuição. Então, da geração, a CPFL ela tem uma boa participação no mercado de renováveis, tá? Então, se eu não me engano, ela é o grupo que tem maior participação no mercado de energia renovável no país, tá? E aí, obviamente, isso tem um impacto no caixa dela. Então, dos 40% que vem de geração principalmente, 20% ou 1 bilhão e 1,3 bilhão vem de geração convencional, que é o que a gente chama principalmente de hidrelétricas, né? E as renováveis, que aí entra a energia eólica, a energia de biomassa, a energia solar, enfim, outros projetos
envolvendo energias renováveis. Então, e aqui apenas 3% da geração de caixa dela vem de serviços e soluções. Ela é a terceira maior empresa do setor elétrico no país e a 22ª maior empresa do Brasil. Então ela realmente, como eu falei, é uma gigante do setor. Eu acho até estranho pouco a gente falar sobre a empresa e fazer alguma análise um pouco mais profunda dela. Avançando aqui, quero mostrar para vocês quais são as regiões em que a empresa atua, tá? Ela não tem uma atuação nacional, ela tem a atuação de distribuição dela basicamente é localizada em 4 estados. Então, como está escrito aqui, né, são mais de 10 milhões de unidades atendidas, ou seja, 10 milhões de casas, indústrias, enfim. São basicamente 4 distribuidoras em 4 estados brasileiros. Então, ela tem distribuidora, os principais pontos interior de São Paulo, como a gente está vendo aqui bastante azulzinho, o interior do Rio Grande do Sul, como a gente está vendo aqui, e ela tem alguma coisa também em Minas e no Paraná, tá? Só que é bem menor, tá? As principais áreas de atuação da empresa, os principais mercados da empresa no país é o interior de São Paulo e o interior do Rio Grande do Sul. Ela abrange no total 687 municípios, ou seja, mais de 10% dos municípios do Brasil são atendidos pela CPFL. Ela tem 8 usinas hidrelétricas, se eu não me engano é considerada uma usina hidrelétrica quando ela tem o poder de geração de mais de 30 megawatts. Então, eles têm 8 usinas hidrelétricas, 50 pequenas centrais hidrelétricas, são usinas hidrelétricas menores, 45 parques eólicos, 8 parques de biomassa, 1 parque solar e 2 térmicas a óleo combustível, tá bom? E tá para entregar aí mais uma central hidrelétrica de pequeno porte. Falando um pouco do tamanho da empresa, tá? Foi uma empresa que o ano passado, em 2019, faturou quase 30 bilhões de reais, então é muita coisa, realmente é uma large cap, né? Large cap a gente chama as empresas que são muito grandes, tem um faturamento muito grande, um valor de mercado muito grande e um patrimônio líquido de 13,28 bi. Então, na minha visão, é uma empresa large cap. Quem são os seus sócios? Né? É extremamente importante você saber quem vai ser seu sócio junto com você na empresa. E o free float da empresa, a gente já está conseguindo ver aqui, né? O free float da empresa hoje está em 16,29% e o sócio majoritário com a totalidade do resto de ações do mercado é a State Grid, tá? Quem é a State Grid? A State Grid, ela é a maior empresa de energia elétrica do mundo. Foi considerada em 2019 a terceira maior empresa do mundo no ranking da Fortune Global 500. Tá? É uma empresa que tem 1.600.000 colaboradores, atende 88% do território chinês, atendendo quase que 1,1 bilhões de pessoas lá na China. Ela tem operações no Chile, no Brasil, na Austrália, na Filipinas, na Geórgia, na Grécia, em Hong Kong, na Itália, em Portugal e em Omã. E só o ano passado ela teve uma receita de 380 bilhões de dólares, ou seja, a empresa fatura o que muitas outras empresas no mundo valem, né? Então, você vê o tamanho da State Grid. A State Grid é a estatal de energia chinesa e é a maior empresa de energia, o maior player global de energia elétrica, tá bom? Então, é um acionista de peso que você vai ter se você se tornar sócio ou já for sócio da CPFL. Falando um pouco sobre governança corporativa. Então a empresa está listada no novo mercado, então de certa forma isso é bom, mas o free float ainda dela precisa ser ajustado, tá? Começou o ano passado, é isso que eu queria falar. Por que a CPFL ela não era tão comentada assim e não era feita tantas análises dela? Porque quase que não existia o free float. Então a State Grid ela era dona de praticamente a totalidade, se não me engano 94, 96% das ações, e a liquidez da empresa era muito baixa na bolsa de valores. Então não compensava ficar fazendo análise de uma empresa com baixa liquidez. E o que aconteceu? No ano passado houveram algumas mudanças na governança da empresa e um dos objetivos foi justamente aumentar a participação da empresa no mercado. E aí se aumentou para 16%, mas ainda está longe dos 25%, né? No novo mercado é exigido no mínimo 25% da empresa no mercado. Mas como a empresa já é grande
Isso já melhorou bastante a liquidez da empresa na Bolsa de Valores. Tem um tag along de 100%, tá? E uma política de distribuição de dividendos de 50%. Isso também foi mudado ano passado. Até então a empresa não estava distribuindo dividendos, e aí a partir do ano passado eles colocaram uma política numa Assembleia Geral de que era para distribuir no mínimo 50% dos lucros da empresa. Fazendo aqui uma análise de mercado do setor elétrico, tá? Só para vocês entenderem um contexto que a CPFL se encontra. O Brasil tem muita capacidade de geração de energia, nas três frentes principalmente, que é a hídrica, eólica e solar, né? Então a gente é muito privilegiado nesse sentido de ter bastante capacidade de geração de energia nessas três frentes. É um produto indispensável, ou seja, hoje a sociedade não vive sem energia elétrica, então é algo que é constante e a demanda, né? Historicamente no país, 67% da capacidade instalada no Brasil de energias vem de usinas hidrelétricas. Eu acho que esse total vem diminuindo um pouco, se eu não me engano, hoje está perto da casa dos 60%, tá bom? E é um ambiente, um mercado com concorrência controlada, né? Então tem poucas empresas no setor, a gente vai mostrar isso lá na frente, detalhar melhor como que é a concorrência por setor do mercado. Então são poucas empresas no setor e um estado muito forte controlando. Então o Estado tem um controle muito forte através da ANEEL, né, que é a Agência Nacional das Empresas de Energia Elétrica, e também do Ministério de Minas e Energia, enfim, de outros órgãos reguladores que sempre estão acompanhando aí o mercado de energia elétrica. E eles fazem isso através de concessões, permissões e autorizações. Então, a CPFL ela é uma concessionária do governo na área de distribuição de energia para as regiões onde ela atua. O Ministério de Minas e Energia e a empresa de pesquisa energética estimam que o consumo de eletricidade deverá crescer 4% ao ano, até 2023, chegando aí a quase 196 gigawatts até 2023, dos quais 60% corresponderão à geração hidrelétrica, 16% à geração termoelétrica e nuclear e 24% de recursos renováveis, ou seja, as hidrelétricas estão perdendo espaço justamente porque as energias renováveis, né, enfim, geradoras de energias renováveis têm tomado aí, o mercado tem sido a fonte energética do futuro e é para isso que a gente está caminhando. Cerca de 34% da capacidade instalada do país ainda é de propriedade da Eletrobras. Para quem não sabe, a Eletrobras antigamente, antes da década de 90, toda a parte de infraestrutura e prestação de serviço de energia no Brasil era feita pela Eletrobras. Aí teve a abertura e privatização do mercado, onde foram surgindo as outras empresas, onde surgiu a Engie, onde surgiu a EDP Brasil, enfim, a CPFL também, né, de junção de outras empresas. Mas ainda assim a Eletrobras tem uma participação muito grande no mercado brasileiro, sendo uma das maiores players aí só no segmento de distribuição, que não é tão presente assim, mas no de geração e transmissão ainda assim é uma empresa que tem bastante relevância e a gente sabe que é uma estatal, tá bom? E o segmento de distribuição permanece fragmentado, então é um segmento que tem maior fragmentação no mercado, mas basicamente tem 3 empresas controlando aproximadamente 50% do mercado e uma delas é a CPFL. Bom, vamos lá, falando um pouco do potencial de crescimento desse mercado no Brasil. Então, primeiro eu gosto de analisar como que a economia brasileira vai, para analisar como que foi o crescimento, né, do mercado nesses últimos anos. E como eu sempre mostro nas minhas análises, esse quadro aqui do PIB brasileiro, mostrando que de 2010 para cá, nós tivemos sérios problemas na economia brasileira, passando pela nossa pior crise em 2015 e 2016, e de lá para cá a economia tem patinado aí na casa do 1% ao mês, ou seja, o mercado em si como um todo, o Brasil, a economia brasileira não cresceu nesse período nos últimos 10, 11 anos. E como que o mercado performou nesse período, né? Também com um crescimento muito baixo. Então se a gente pegar aqui a última pesquisa que foi feita pela empresa de pesquisa energética, que é o EPE aqui, ele pegou aqui o total de consumo em terawatts-hora
consumido no país de 2010 até 2030, sendo uma projeção para cá, obviamente, tá? Então vamos lá, pegando de 2010, que foram consumidos 465 terawatts-hora, até a expectativa, né, esse cinzinho aqui no meio, tá? A expectativa do app para 2020, que é 526 megawatts-hora, houve um crescimento de 1,24% ao ano. Então isso é muito baixo, tá? Só que a expectativa do app para o futuro, para os próximos 10 anos, se a gente seguir a linha de tendência aqui, que é a mais provável, vamos dizer assim, ou pelo menos que eles acreditam que vai ser a mais provável, eles estipulam que vai ter um crescimento anual médio de 3,7%, quase 4% ao ano. Para um setor que já é praticamente consolidado, é um crescimento até que razoável, tá bom? Então essa é a perspectiva de crescimento para os próximos anos no mercado de energia elétrica, aproximadamente 4% ao ano, e nos últimos 10 anos um crescimento muito baixo de 1,24% ao ano. E como que a CPFL, né? Eu gosto de analisar como que a CPFL aproveitou esse crescimento ou como que ela vem crescendo nos últimos anos. Percebe-se que 2012 aqui, né, pegando de 2012 para cá, percebe que o crescimento dele não estava tão acelerado. Aí a partir de 2017 deu um up aí, a gente está vendo aqui a receita líquida da empresa. Então a empresa praticamente tem crescido em todas as linhas de resultado dela. Então teve crescimento expressivo na receita, teve crescimento expressivo no EBITDA. É nítido a gente ver aqui que a partir de 2016 aqui o EBITDA da empresa começa a subir muito, estava andando meio de lado aqui. Teve crescimento também no lucro líquido, principalmente a partir de 2017. Você percebe que o lucro líquido da empresa aqui dispara, né? E tem um crescimento muito grande comparado com o dobrou, né? Então se a gente pegar aqui, mais que dobrou, né? Vamos pegar aqui 2014, um lucro líquido de 1 bilhão, hoje já está em 3 bilhões, ou seja, triplicou o lucro líquido da empresa nesses últimos 6 anos. Então a empresa vem crescendo forte, principalmente nesses últimos 3, 4 anos aí, de 2017 para cá. E obviamente isso teve impacto no patrimônio da empresa, tá? Crescendo aí também, quase dobrando em determinado ponto. Aqui chegou a bater quase 7,5 bilhões e hoje já está em quase 15, né? 14 alguma coisa aí. Então a empresa crescendo também bastante, quase dobrando o seu tamanho em patrimônio. Então é uma empresa que tem apresentado nos últimos anos um crescimento. Vou falar um pouco mais lá para frente na análise, o que aconteceu com a empresa nesses últimos 10 anos e qual que é a nossa visão para ela, tá bom? Então falando aqui um pouco da concorrência do mercado, né? Como eu mostrei para vocês, dentro da área de geração de energia elétrica no país, 30,6% ainda pertencem à Eletrobras. É um mercado bem fragmentado, tá vendo? Mas a Eletrobras é a empresa que tem a maior participação disparado, 6 vezes mais do que o segundo lugar, né? De geração no país. Na área de transmissão, piorou. A Eletrobras tem uma participação de 55,4% do mercado, logo depois vem a Transpaulista, né? E a Taesa, e aí vem as outras aí, a CEMIG, a State Grid, que é a sócia, né? A sócia majoritária da CPFL, a Lupar, enfim. Mas mais da metade do mercado é da Eletrobras. E no setor de distribuição, que é o principal setor de atuação da CPFL, já existe uma diversificação um pouco maior, uma distribuição melhor. Então, em primeiro lugar, a Enel, tá? Com 18%. Depois nós temos a CEMIG com 17%, eu acho que a CEMIG caiu de posição nesses últimos anos, e a CPFL com 15%. Então a CPFL é a terceira maior empresa hoje, acredito que deva estar em segundo mesmo, de distribuição de energia elétrica no Brasil. Analisando aqui um pouco as 5 forças de Porter, né? Ou analisar como que o mercado pode influenciar ou como a CPFL se encontra dentro do mercado de energia elétrica. Falando um pouco da ameaça de novos competidores, a gente acha baixa, tá? Primeiro porque precisa de muita regulação, muito capital, então você precisa de uma estrutura enorme, precisa de licença ambiental, precisa de projetos ambientais, precisa de concessão, regulação. Então a gente não acredita que vão entrar novas empresas. Eu acho que todas as empresas que tinham que estar dentro do mercado brasileiro entraram lá em
na década de 90, na privatização, tá? Uma empresa que começou a entrar muito forte, mas é uma empresa que tem muita bala na agulha, foi a State Grid, que começou, se eu não me engano, a entrar no mercado de energia elétrica brasileiro a partir de 2010 e vem fazendo investimentos absurdos e tendo uma participação cada vez maior, mas também ela é a maior player do mundo, né? Então eu acredito que o que tinha que consolidar, o que tinha que ter de empresas grandes já participando do mercado, já tem, então a ameaça de novos competidores é muito baixa. O poder de negociação com fornecedores, isso é médio, tá? O poder dela, isso fica evidente lá no prazo de pagamento da empresa, que é 43 dias, e o poder de negociação com compradores também é médio, um prazo de 53 dias aí. A ameaça de novos produtos substitutos é baixo, porque a empresa ela já está atuando nas novas fontes de energia, né? Ela é a principal player em energias renováveis, então eu não acredito que exista outra fonte de energia que, principalmente no Brasil, que possa ser uma ameaça para as fontes de energia que a CPFL já usa para os seus serviços, né? E a rivalidade entre os concorrentes é baixa, né? Porque principalmente na área de distribuição é um monopólio natural. Então toda a região que é concedida para a CPFL não existe outra concorrente. A concorrente existe justamente na disputa por uma concessão. Mas como a CPFL já conseguiu as concessões lá na década de 90 e simplesmente ela precisa se manter dentro do acordo, né, da regulamentação da ANEEL para renovar essa concessão, é muito difícil uma empresa tomar uma área concedida para outra, tá? Então, a rivalidade entre os concorrentes é baixa. Se houver um novo leilão de uma nova concessão, de uma nova área, aí sim a concorrência é grande, tá bom? Fazendo uma análise financeira aqui, eu não vou mostrar os números, mas quero comentar, tá? Falando sobre a rentabilidade, falando ali sobre o ROI, o ROIC e o ROA, a rentabilidade da CPFL é muito em linha com o mercado, não tem nada muito acima e nem muito abaixo. Se eu não me engano, o ROI da empresa agora, o último, está em 20%, é um ROI bem alto, mas também está perto da média do mercado, que também é 20, 19 alguma coisa. O ROIC da empresa está em 11%, que também está perto da média do mercado, que se eu não me engano a média está 9%, e o ROA está na casa dos 6%, que no mercado também é isso, 6%. Então ela tem uma rentabilidade perto da média do mercado, tá? Nada muito fora, só que as margens da empresa são muito baixas comparado ao setor. Por quê? Justamente porque ela se encontra no setor que gera maior custo na área de energia elétrica, que é o setor da distribuição. Então você tem que ter uma infraestrutura gigantesca e custos gigantescos para manter essa infraestrutura recorrentemente distribuindo energia para os seus clientes, né? Diferente, por exemplo, de geradoras e transmissoras que tem um investimento muito alto lá no início, mas depois o custo não é tão alto como o da distribuição. Então a CPFL ela tem margens mais baixas, justamente porque ela está na ponta da cadeia da geração de energia elétrica, que é a distribuição, e ali é onde tem os maiores custos. Quanto maior o custo, menor a margem de lucro da empresa, tá bom? Analisando a liquidez e capital de giro da empresa, também está estável em paridade com o mercado, não está com um negócio muito discrepante, tá? A liquidez da empresa, os indicadores de liquidez ali corrente, liquidez geral, liquidez seca, um pouco abaixo da média do mercado, mas nada discrepante. A empresa tem, fazendo uma análise patrimonial, a empresa tem uma grande participação de capital de terceiros no seu balanço, que é normal para o setor. Então, se eu não me engano, a CPFL tem 70% do capital da empresa, não é capital próprio, é capital de dívidas ou de fornecedores. O que é natural, se você pegar a Engie, se você pegar a Equatorial, se você pegar Energias do Brasil, também vão ter algo próximo disso, 60%, 70% de capital de terceiro, justamente porque é um modelo de negócio que precisa de muito investimento e é essencial para a população. Então tem muitas linhas de financiamento de baixo custo para esse setor, tá? Só que esse endividamento nos últimos anos tem ajudado a empresa a ter um aumento expressivo na geração do lucro e de caixa livre para ela, que foi o que eu mostrei lá atrás com os gráficos, tá? E por último, o endividamento da empresa, né? Então, como eu já disse, está um endividamento estável, estava crescendo ali até meados de 2016, a State Grid veio, comprou a empresa,
botou a casa em ordem e aí a dívida da empresa começou a cair. Agora em 2020 aumentou de novo por conta da pandemia, mas ela estava num processo de queda ali, de estabilização para queda da dívida da empresa. Falando um pouco dos múltiplos da empresa comparado com o mercado, tá? Então aqui eu tirei uma média de forma geral do mercado inteiro de energia elétrica, tá? Então eu peguei uma porrada de empresas aqui, acho que são mais de 25 empresas na bolsa, e aí eu tirei a média do mercado e a média dos múltiplos da CPFL, tá? Então a gente percebe que o PL da empresa está abaixo do que está o PL das empresas no mercado nesse momento. O preço-valor patrimonial está um pouco acima, tá? A média do mercado é 2, está com 2,28 aqui. O Price Sales Ratio, o que é isso? É o preço sobre as vendas, sobre a receita dela. Está muito abaixo do mercado, então o mercado está com um índice de 2, aqui a CPFL com índice de 1,13. O Dividend Yield, tá? Lembrando que esse é o Dividend Yield só de 2020. Então, recentemente, né, uns 2, 3 meses atrás, foi anunciado o pagamento de dividendos pela CPFL, o que representou, dado o preço atual, 6,19% no único pagamento por cento de Dividend Yield. E a média do mercado hoje está em algo em torno de 3, ou seja, o dobro, né, o tamanho do Dividend Yield da CPFL em relação ao mercado. O preço sobre o ativo está em linha com o mercado, preço sobre capital de giro também muito próximo, o preço sobre o EBIT, que é o lucro operacional da empresa, abaixo do mercado, e a mesma coisa acontece para o EV/EBIT e para o EV/EBITDA, que são indicadores aí comparando o resultado da empresa com o capital que financiou ela. Então a gente percebe que os múltiplos da empresa, de uma forma geral, estão melhores que o mercado no sentido de o PL está mais baixo, de o yield está mais alto, de a precificação sobre as vendas da empresa está mais baixa e a precificação sobre o resultado da empresa como um todo está mais baixo, principalmente por esses 3 indicadores aqui. O preço sobre o EBIT, o EV/EBIT e o EV/EBITDA, tá bom? Então, analisando o mercado como um todo, eu consigo enxergar a CPFL como uma oportunidade. Mas como tem muita tranqueira, vamos dizer assim, né, tem muita empresa ruim nessa análise que eu fiz, eu quero pegar aqui, vou abrir aqui o Trade Map, fazer uma análise comparável, até separei aqui algumas empresas que são mais comparáveis com a CPFL, para a gente fazer uma análise dos múltiplos da empresa, tá? Então eu estou comparando a CPFL com a Equatorial, com a ENGIE, com a CEMIG e com a Energias Brasil. Começando a analisar aqui os últimos múltiplos, né, do segundo trimestre de 2020, o preço sobre o valor patrimonial, a média dessas 5 empresas é de 2,2. E você percebe que a CPFL está um pouco acima aí, com 2,4, tá? Ela só perde para a ENGIE, que está com um múltiplo de 4,6, muito acima do que os seus pares no mercado. O yield da empresa é bem acima dos seus pares, tá? Então a média aqui dessas 4 empresas é 3,84% de yield em 2020, enquanto o yield da CPFL está em 6% esse ano, né? Então aqui, ó, o dividend yield da empresa nos últimos 12 meses, 6%. Então a empresa está com, pelo menos nesse ano, e eu acredito, né, vou falar sobre isso mais lá na frente, eu acredito que a empresa está voltando a ser a geradora de caixa de dividendos que ela era no passado, tá? E isso começou justamente nesse ano. Comparando o EV/EBIT, a gente percebe que a empresa mais uma vez está acima da média, a média aqui, como vocês podem ver, é 7,5%, o EV/EBIT da CPFL está 8,1%, mas ela só está acima da Energias Brasil e da Equatorial. O EV/EBITDA da ENGIE e da CEMIG está maior do que a CPFL, tá bom? E a mesma coisa acontece no preço-lucro. Quando a gente olha o preço-lucro da CPFL, ela está acima da média dessas comparáveis, a média é 10,8 e o preço-lucro da CPFL Energia está 11,9. Sim, mas em compensação o preço-lucro da ENGIE está 13 e o preço-lucro da CEMIG está 14. Então, ela está literalmente no meio termo, né? Ela tem empresas mais baratas, mais descontadas que ela, que no caso aí são Equatorial e Energias Brasil, só que também tem outras empresas bem comparáveis a ela que tem múltiplos bem acima, que é o caso da ENGIE e da CEMIG, tá bom?
Então eu quis fazer essas comparações justamente para pegar algumas empresas um pouco mais sólidas e mais comparáveis com a CPFL. E por último, falando aqui um pouco da estratégia, falando um pouco de análise SWOT, né, fazendo análise SWOT da empresa para vocês, tá? Como força, o que a gente enxerga, né? A CPFL a State Grid como a sua sócia majoritária. Por que a gente enxerga isso como uma força? Porque a State Grid simplesmente é o maior player do mundo. Então isso traz 4 vantagens que a gente consegue enxergar para a CPFL. A primeira é expertise, a segunda é tecnologia, né? Importar tecnologias que já deram certo nos projetos deles na China. Gestão, porque é a maior player do mundo. Imagina você gerir uma empresa que fornece energia para 1/7 da população mundial num dos maiores territórios do mundo. E por último, grana, né? Então, o que acontece muitas vezes é que se precisar, em última instância, você tem uma empresa, como eu já mostrei, que fatura 380 bilhões de dólares num ano, ou seja, é 1/3 do PIB brasileiro faturado por uma única empresa. Então, tudo isso traz uma segurança, uma vantagem competitiva para a CPFL, na minha visão. Outra coisa é estar presente nos estados mais ricos do país. Então, os estados mais ricos do país são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E boa parte do interior de São Paulo e Rio Grande do Sul são clientes, né, são concessões da CPFL. Isso traz uma tranquilidade maior porque são estados economicamente melhores desenvolvidos. Outra vantagem é que boa parte da geração da CPFL já é renovável, isso já é uma tendência para o setor e a CPFL está na vanguarda disso, aí, à frente das suas concorrentes. Fraquezas é ela atuar principalmente no setor de distribuição, na nossa visão é o elo menos interessante dentro da cadeia produtiva de energia, né? Por quê? Porque é a que tem mais custo, mais trabalho, corre mais risco e tem as menores margens de lucro, como eu mostrei para vocês. Então, diferente, por exemplo, das empresas de transmissão, que tem margens de lucro altíssimas, receita garantida, a distribuição não, né? A distribuição é o elo da cadeia onde tem o maior risco e 80% da receita da CPFL vem dessa área. Oportunidades, a gente acha que a abertura do mercado livre de energia pode ser uma oportunidade, a própria empresa deixou isso claro nos releases dela, falando que ela quer sim desenvolver a área de comercialização de energia e ser uma das líderes na área de comercialização do livre mercado de energia. Então a gente enxerga não isso como uma ameaça aos clientes cativos, mas sim como uma oportunidade para ela desenvolver uma outra área de negócio da empresa. E a ampliação de energias renováveis, que estudos mostram que realmente ela vai, não, obviamente, desbancar a geração através de hidrelétricas, mas vai sim ir diminuindo gradativamente a participação de hidrelétricas e tomando um pouco mais de mercado as energias renováveis, como biomassa, eólica, solar, enfim. E a grande ameaça desse setor, né, como qualquer setor muito regulado, é a intervenção do governo. O último fato que mostrou isso foi agora na pandemia, que o governo impediu que clientes que tivessem com mais de 90 dias de atraso tivessem suas energias cortadas, né? Uma coisa que é padrão no mercado. Mas ao mesmo tempo que tirou com uma mão, deu com a outra, né? Provendo socorro para as distribuidoras, porque essa decisão aí fez a inadimplência aumentar de 3% para 13%, em questão de meses, 10% subiu, o que foi um rombo de 2 bilhões de reais no caixa das distribuidoras. Só que o governo também não é bobo de deixar essas empresas quebrarem por besteira. Tá bom? Então essa foi a análise que nós fizemos, né, da CPFL. Se você quiser saber qual é a nossa recomendação, se a gente acha que você deve comprar ou não, se é uma ação que você deve ter na sua carteira, qual é o preço-alvo que a gente tem para essa ação, não deixe de assinar a nossa carteira Premium na Auto Investimentos. O link vai estar aqui embaixo. Ali você vai ter 4 carteiras recomendadas para o seu perfil de investimento, análise de fundos imobiliários, ações, análise de cenários em tendências, além de um grupo exclusivo no Telegram. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado e eu te vejo na próxima análise.